Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Daniel. Muito obrigado por você estar aqui neste canal, Eu na Política. Nosso canal sempre passa dicas para você aqui, para você preparar a sua campanha, para você ser um melhor político, todas as terças e sextas-feiras. Então muito obrigado pela sua companhia. O tema de hoje, a gente vai falar um pouquinho sobre propaganda. A gente já fez um vídeo sobre propaganda eleitoral, você pode ver no que você pode gastar aí na sua campanha. Mas hoje a gente vai falar um pouquinho principalmente sobre as mídias sociais. Então fique ligado no vídeo de hoje aqui no canal Eu na Política. Talvez você está pensando em a campanha, enfim, que as mídias sociais sejam a solução dos seus problemas. Quem ia dizer que o Facebook ia ter essa quantidade de pessoas, né? Talvez você tenha ouvido falar aí que o candidato X se elegeu através das mídias sociais, que o candidato Y se elegeu por causa do Facebook, por causa do WhatsApp, por causa aí do Instagram. Enfim, tem tantas mídias sociais. Tá aí uma pergunta que dá para fazer para você. Quantas mídias sociais você possui? Ou seja, quantos nicknames você tem no Instagram, Facebook, YouTube, LinkedIn, enfim. Quantas dessas ferramentas você tem um nickname criado e quantas delas você alimenta seguidamente? Ou seja, não adianta também você ter uma conta lá no Facebook se você não posta nada nela. Então essa é a pergunta para você hoje. Você possui quantas contas em quantas plataformas? Você pode ter mais do que uma conta em uma plataforma. Eu, por exemplo, eu tenho a minha conta pessoal e tenho a conta aqui do canal. Ou seja, tudo praticamente aí dobrado, né? Aqui no canal eu falo mais sobre dicas políticas e na minha vida pessoal eu falo mais sobre o meu trabalho no dia a dia. Então, tarefa para você aí pensar em quantas mídias sociais e o mais importante, o que você coloca em cada uma delas. Ou seja, você está colocando alguma coisa, está alimentando essas mídias sociais? A parte mágica que a gente tem é da intuição. E essa é a essência do planejamento, é a mágica. Comprei uma lavadora lá pra casa. Não é nem uma Brastemp, assim, não cabe muita roupa dentro, mas a gente se vira, né? Quando não tem roupa limpa minha, eu pego emprestada. Essa blusa é da minha mulher. Essa aqui é da nossa filha. A bermuda é do menino. E o chinelão? Salete, de quem que é esse chinelão enorme? Como? Bom, uma outra coisa que deixa a gente às vezes até preocupado é a questão dos views e a questão dos likes, vamos dizer assim, né? A nossa vaidade às vezes ela nos abala quando a gente não tem muitas curtidas, quando a gente não tem muitos views. Mas isso é um estágio da sua vida nesta rede social, vamos dizer assim. Porque pode ser que esse canal seja novo, pode ser que esse canal não está aí com o público que interessa sobre aquele assunto. Existem várias variáveis que fazem com que você às vezes não tenha tantos likes ou tantas curtidas ou tantas visualizações no caso, né? Mas isso não é algo que você precisa se preocupar. Você precisa se preocupar é o que colocar nessas mídias sociais e que frequência você vai postar. Se você não tem mágica dentro de você, não coloca mágica nas coisas que você faz, você pode ter uma boa conversa, mas você dificilmente vai intuir soluções. Para que servem as mídias sociais? Você pode ver que se as mídias sociais fossem usadas para vender produtos, por exemplo, elas não iam funcionar muito bem. Porque as mídias sociais elas foram criadas exatamente para socializar, ou seja, para você chegar mais perto das pessoas que conhecem você ou você chegar mais perto das pessoas que você quer conhecer, por exemplo. Bonita camisa Fernandinho, um comercial do início dos anos 80, gera uma expressão que é repetida até hoje, particularmente quando se fala do presidente Fernando Henrique Cardoso. Essa expressão também foi usada muitas e muitas vezes para falar do Fernando Collor de Mello. Um comercial que caiu no gosto e na cultura popular, deixou de ser pura e simplesmente propaganda para ser um dado da cultura brasileira. Fernando, que novidade é essa, senhor Fernando? É da nova coleção West Top. Bonita. Modelo novo? Sim, senhor. Gostei. Camisas West Top. O mundo trata melhor quem se veste bem. Bonita camisa.
Fernandinho. Muito obrigado. A do senhor também é linda. Então não se iluda se você ouviu falar que algum candidato se elegeu por meio da mídia social. É claro que a mídia social ajudou ele a propagar o que ele gostaria de passar para o seu público. No caso, um candidato, ele passou as suas propostas de campanha, passou a sua bandeira política, ou seja, ele passou a ideia que ele queria transmitir a mais pessoas através das mídias sociais. O que é diferente se você quiser, por exemplo, vender, sei lá, uma geladeira, por exemplo. Uma geladeira você vai ter que ir lá, talvez, aí num grupo específico de vendas de móveis usados, por exemplo, para pôr lá a sua propaganda. Se você colocar na sua timeline ali normal, essa geladeira dificilmente vai ser vendida, porque o pessoal que está te acompanhando talvez não tenha interesse nenhum nesse produto, no caso, né? Não acredito. Alô? É o síndico? É. Aqui é o Luiz do 44. Tem um carro parado na minha vaga. Pois é, Luiz. A dona Glória, sua esposa, vive falando que você é mal informado. Aí ela se no Estadão e ganhou um carro na promoção. Ganhou? Pô, mas eu sou sempre o último a saber das coisas. Pois é, foi o que ela disse também, né? Quem? Sim. Alô? Outro fator que você deve levar bem em consideração é que na hora da sua campanha você não pode ficar aí trancado numa sala e ficar só alimentando o Facebook ou alimentando essas mídias sociais. Você tem que ou você trabalhar com algumas ferramentas que são as programações desses posts, vamos dizer assim, né? Você programa lá, existe essa ferramenta em quase todas as plataformas, onde você programa aí o dia e a hora que você quer que essa postagem seja publicada. Ou você contrata uma pessoa, um estagiário, para te ajudar aí a cuidar dessas mídias sociais. Na campanha eleitoral, você tem que fazer o básico, voltar como eram as campanhas anteriores, ou seja, ir pedir voto pessoalmente. Não se iluda que as mídias sociais vão levar os votos suficientes para você se eleger. As mídias sociais são importantes, obviamente, mas elas são para passar aí as suas ideias para os possíveis eleitores. Ajuda? Obviamente ajuda, mas não é só isso que você precisa na sua campanha eleitoral. Outro fator muito importante é o que colocar nessas mídias sociais. Eu já vi casos de pessoas, por exemplo, que colocam ostentações na mídia social. Isso, de certa forma, vai espantar talvez aquele eleitor mais humilde que gostaria de votar para você, porque ele vai entender que você é uma pessoa snob, ou seja, vive aí ostentando, talvez aí às vezes nem tem condições de ostentar essa vida que você está levando, mas fica lá postando churrasquinho, carros de luxo, enfim. Esse tipo de atenção também não é boa para o seu perfil de rede social, se você quer ser candidato na próxima eleição. Outro fator bem interessante é a foto do seu perfil. A foto do seu perfil, ela precisa ser uma foto mais próxima do seu rosto. Ela não pode ser uma foto aí onde a pessoa quase não identifique quem é a pessoa deste perfil. Ou seja, a pessoa tem que identificar bem a sua foto para que quando você for na casa dela, pedir o voto dela, ela vai lembrar da sua fisionomia. Então, uma dica para você é colocar uma foto bem próxima no perfil do seu rosto, para que as pessoas identifiquem melhor a sua pessoa. E tem aquele detalhe que já diz que a propaganda é a alma do negócio. Veio bastante pergunta para a gente agora, o que a pessoa pode divulgar, que tipo de propaganda ela pode fazer neste período para que a Justiça Eleitoral não identifique como propaganda antecipada, vamos dizer assim. A propaganda, como já diz o ditado, a alma do negócio, ela precisa ser feita muito antes, obviamente, da eleição. Então, eu quero te passar alguns conselhos para você não pecar aí, talvez ser pego pelo Tribunal Regional Eleitoral aí com propaganda antecipada. Na eleição para presidente da República, vocês devem lembrar que existiam vários outdoors
com a foto do atual presidente da República. Esses outdoors, por meio legal, seriam proibidos, porque numa campanha eleitoral o máximo que você pode explorar uma imagem, no caso de uma placa, seria bem menor do que o tamanho de um outdoor. Perto de destacamentos de polícia existia então esses outdoors com a foto do atual presidente, porém não estavam pedindo voto, que esse é o pulo do gato. Você pode fazer outdoor aí na sua cidade, você pode estampar o seu rosto, você pode aí fazer propaganda numa comunidade, um patrocínio, enfim, o que você quiser até o dia da sua convenção partidária. A única coisa que você não pode colocar nesses anúncios é você meio que divulgar a sua pré-candidatura. Você não pode colocar lá patrocínio pré-candidato fulano de tal. Isso vai meio que vincular essa propaganda à sua campanha eleitoral. E isso é condenado pelo Tribunal Regional Eleitoral. Como que é condenado? Normalmente via denúncias. Você fez aí um patrocínio numa festa e colocou lá futuro vereador fulano de tal, por exemplo. Alguém foi lá, registrou esse momento e quando você passar pela sua convenção partidária, essa pessoa vai fazer a denúncia lá no Tribunal Regional Eleitoral e possivelmente a sua candidatura seja indeferida. Então você tem que tomar esses tipos de cuidados. Não fique aí fazendo propaganda como pré-candidato. Faça propaganda neste período, antes da eleição, mais da sua imagem ou também aí do seu nome, que isso é perfeitamente possível. Muitos têm dúvida do que fazer a propaganda, por exemplo. Se você está na sua pré-campanha, você pode anunciar ações que você está fazendo na comunidade. Eu já vi várias pessoas aí fazendo denúncias, vamos dizer assim, do poder público. O poder público não está bem, a pessoa vai lá e denuncia os buracos, denuncia o esgoto, enfim. Esse tipo de propaganda, claro que é uma luta que você está tentando aí resolver, mas ele não tem um efeito muito positivo para a sua campanha se você não apontar soluções. Obviamente, se você está dizendo que a cidade está suja, que a cidade aí está cheia de buracos, enfim, você, como cidadão, precisa apontar uma solução para o poder público. Você sabia que nós recebemos X% de recursos através de multas de trânsito em nosso município? Então, esse recurso daria para tapar esses buracos nessas ruas que a longo tempo está assim, assim, assado. Ou seja, você fala do problema, mas você também aponta a solução do problema. Porque só reclamar, só falar mal dos outros, até atrai uma atenção, mas não atrai os votos necessários que você vai precisar na sua campanha. Então é interessante você sim ficar atento aos problemas da cidade, enfim, só que você tem que ficar ligado em apontar as soluções, porque a população vai entender que se você só critica, você quer meio que subentender que você é melhor do que os atuais que estão no governo. E isso não gera voto para você. O que gera voto para você é você fazer uma crítica mais construtiva, vamos dizer assim, para que a população veja que as suas ideias são melhores do que as que estão postas no momento aí dos eleitos, ok? Esse foi uma pinceladinha das dicas que nós temos aqui sobre mídia social. Eu sei que o assunto é bem vasto. Vou fazer um convite para você, nós temos o ENP, que é um curso específico para pré-candidatos. Se você tiver interesse, é só você aí mandar um e-mail para a gente, enfim, ou procurar aqui nessa própria plataforma, deve ter algum link para você clicar e se inscrever também nesse curso ENP. É um curso com mentoria, onde a gente dá toda a assessoria necessária para a sua candidatura. E por gentileza, se inscreva nesse canal, curta nossos vídeos, compartilhe aos seus amigos. Grande abraço para você, a gente volta então no próximo vídeo.